sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. Muito boa noite, está entrando no ar o Galera em Dose Dupla desta terça-feira, dia 25 de agosto de 2020, 7 horas 4 minutos, temperatura 19 graus em Porto Alegre, região metropolitana. Os destaques do programa, você vê trilha sonora diferente porque tem decisão de campeonato gaúcho e, claro, uma grande cobertura da Rádio Galera que você já está acostumado conosco. Os destaques do programa são para Internet O Sul, a internet da galera. Ligue 3483-3900. O Grêmio e as primeiras manchetes do tricolor no programa, Luiz Felipe Amorim. Grêmio que já está em Caxias do Sul para a decisão de amanhã contra o Caxias às 21h30 no Centenário. Renato leva 19 jogadores à Serra Gaúcha e tem uma dúvida, aliás, duas dúvidas para a escalação de amanhã frente ao Caxias. Os primeiros destaques do Grêmio no programa para Encontre Sua Viagem São José do Norte, a sua agência de viagens online, o Internacional, Adriano Garcia. Inter segue na novela Alexandre Pato, mas deve ter desfecho nesta semana. O Inter que treinou hoje, visando o Campeonato Brasileiro no sábado, diante do Botafogo. O programa começando com tudo e os destaques do futebol pelo Brasil, Adriano Garcia. Copa do Brasil, teve jogos hoje à tarde e amanhã tem Juventude em campo enfrentando o Mecão. Você participa, você faz o Galera em Dose Dupla conosco, participa no Twitter, @RD Galera Oficial, no Instagram, @RD Galera Oficial, curta a página da Rádio Galera no Facebook, Rádio Galera, e também no YouTube, procure por Rádio Galera. Este é o programa entrando no ar para Salisil Química, Corantes, Pigmentos e Conservador de Ferrugem. Acesse salisil.com.br e o apoio, claro, da Federação Gaúcha de Futebol, apoio para o futebol do Rio Grande do Sul. O momento de opinião e as manchetes do comentarista Marco Júnior. Tem decisão de campeonato gaúcho e as primeiras impressões. Boa noite, Marco. Boa noite, Henrique. Boa noite a todo o pessoal aí que está nos acompanhando. Bom, esse Grêmio que não marca muitos gols contra um Caxias que a gente perdeu um pouco a referência. Não sabemos ainda, né, o que Caxias vamos ver nessa final de amanhã. Tá certo, os primeiros giros das informações aí da dupla Grenal, o programa que tem na produção Luiz Felipe Gomes Amorim, retornando à sua casa, né? E Adriano Cavalcante Garcia, direção-geral da Rádio Galera, é dele, Jairo Lopes Cuba. 7 horas, 6 minutos. Vamos ampliar, então, as informações do Grêmio. Temos convidado especial também, Pedro Petrucci, para trazer as informações direto de Caxias do Sul. Daqui a pouquinho vai estar falando ao vivo aqui dentro do programa. Mas vamos começar com o Grêmio, Luiz Felipe Amorim. E aí depois nós vamos lá para Caxias do Sul com o Pedro, para ampliar as informações do Caxias, também para falar do Juventude na Série B. Bom, enfim, tem muitas informações hoje dentro do programa. Mas traz aí as informações do Grêmio, vamos com calma, teve coletivo, o Renato falou. O que dá para destacar do Grêmio nessa véspera de jogo? O Grêmio já está em Caxias do Sul, o Grêmio já está viajando, já está na estrada, Amorim. Boa noite. Boa noite, Henrique de Souza, boa noite a todos que estão na nossa audiência, boa noite especial ao meu amigo Pedro Petrucci, que está aqui participando com a gente, daqui a pouquinho vai trazer todas as informações do Caxias. E, bom, o Grêmio viajou no início da tarde de hoje para Caxias do Sul com 19 atletas, todos eles fizeram um exame antes da viagem e o Grêmio divulgou que todos os resultados deram negativo para a Covid-19, então o Renato tem todo o grupo de jogadores que está à disposição, tirando o lesionado Diego Souza e os suspensos Kahneman e também Orejuela, para a partida de amanhã frente ao Caxias na Serra Gaúcha, partida com transmissão da Rádio Galera. Bom, Henrique de Souza, no treino desta manhã, Renato praticamente confirmou o time.
né, no treino, mas a gente tem algumas dúvidas ainda quanto à presença de 2 jogadores que se recuperam aí de lesões. Aliás, não é uma lesão o que o Maicon tem. O Maicon tem um desconforto muscular e isso tá atrapalhando ele, tirando ele de alguns jogos. Tirou ele do jogo contra o Vasco, ele saiu no meio do jogo contra o Flamengo, mas a informação que a gente tem é que ele tem treinado nos últimos trabalhos com o técnico Renato Portaluppi e deve sim atuar amanhã frente ao Caxias lá no Centenário. Outro jogador, esse sim, é muito mais dúvida do que o Maicon. Vitor Ferraz, lateral direito, não tem ainda a certeza. O Renato vai ter uma conversa com o atleta amanhã pela manhã e agora no hotel para definir se esse jogador vai começar a partida ou se fica no banco. A opção, se o Vitor Ferraz não jogar, é que o Paulo Miranda entre no setor improvisado. Aí o Renato teria que fazer uma improvisação no setor da lateral direita para esta partida de amanhã frente ao Caxias. O Grêmio deve ter um time reserva. O Grêmio, aliás, que busca o tricampeonato depois de 32 anos. Né? Teve o tricampeonato de 1985 até 1987 e depois de 32 anos busca aí reconquistar o tricampeonato gaúcho. Aliás, o Grêmio vai enfrentar o Caxias, o último time que derrotou o Grêmio nesta temporada. Depois da final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Grêmio não perdeu mais e está a 15 jogos sem perder. Relembrando, Diego Souza fora com edema na coxa, deve voltar aí só para a partida contra o Sport. Não se descarta, dependendo da recuperação dele, que ele esteja no banco na segunda partida contra o Caxias. Mas é uma possibilidade muito rara desse jogador estar à disposição do Renato para a partida do próximo domingo, 4 da tarde, na Arena. Além dele, Orejuela e Kahneman suspensos estão fora, lembrando que também o Jeromel volta depois de ficar no banco contra o Vasco da Gama, e vamos passar aqui os relacionados do Grêmio para a partida de amanhã. Vanderlei e Paulo Vitor são os goleiros, lateral direito Vitor Ferraz, os zagueiros Paulo Miranda, Jeromel, David Braz e Rodrigues, o lateral esquerdo Cortez, os volantes Maicon e Matheus Henrique, Lucas Silva e Darlan, os meias Thiago Neves, Robinho, Alisson e Jean-Pierre, e os atacantes PP, Isaac, Everton e também, deixa eu ver se eu estou me esquecendo de alguma coisa, não, é isso aí, PP, Isaac e Everton são os atacantes, o Alisson é o meio atacante pela direita, e a expectativa também pela estreia do Robinho, né, que se apresentou ao Grêmio na semana passada, viajou para o Rio, acabou ficando no banco contra o Flamengo, mas sobrou do banco contra o Vasco e não fez a sua estreia. O Renato até falou que esses jogadores estariam sim concentrados, eles foram inscritos no Campeonato Gaúcho, então seguem à disposição do técnico Renato Portaluppi. Grêmio que, né, levou 19 jogadores à Serra Gaúcha e amanhã o Renato, 45 minutos antes, vai estabelecer quem joga e quem fica no banco, mas tem aqui uma ideia de provável time e provável banco, Henrique. Perfeito, então, Amorim. Provável time e vamos. Já quer. Projeta o Grêmio aí para nós, até para o Marco poder daqui a pouquinho ampliar aí. Vamos lá, então. Opinião, Provável Amorim. Grêmio tem Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Cortez, Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e PP. Na frente, o Isaac e o banco. Deve ter como provável banco Paulo Vitor, Paulo Miranda, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho e Everton. Há uma dúvida na atuação do Vitor Ferraz, por isso o Paulo Miranda pode subir ao time principal e o Rodrigues deve ficar no banco com o Darlan sobrando deste banco do Renato Portaluppi, sendo o único jogador a sobrar caso o Vitor Ferraz não atue na partida de amanhã. Pois é, muita coisa para ampliar dentro do programa, né? Daqui a pouquinho o Marco. Mas vamos lá para o outro lado, vamos para Caxias do Sul. O Pedro Petrucci, que está conosco, participação especial no programa. E é sempre bom, né? Sempre uma honra, assim, que a gente consegue que os repórteres de fora também, né, Amorim, consiga participar conosco no programa. E hoje o produtor trabalhou, viu? Por incrível que pareça, hoje o nosso produtor trabalhou e conseguiu fazer o contato. Vamos dar boa noite, então, já para o Pedro lá, Amorim. Já convida ele para participar do programa aí, para nós acionar o Caxias também, né? Caxias, Juventude na Série B, e para o Pedro trazer aí os destaques. Boa noite, Pedro.
O que dá para nós destacar desse Caxias? O que dá para esperar? Esse time que venceu o Grêmio na temporada, como o Amorim bem destacou, né? Faz 15 jogos que o Grêmio não perde, mas esse Caxias do Lacerda, bem encaixado, conseguiu vencer o Grêmio, deu muito trabalho para o Internacional também, quando o Inter teve aí em Caxias, não vamos esquecer, o Inter empatou em 1-1 aí, e é um bom time, né, Marco? Ô Pedro, perdão, e conseguiu parar esse time do Renato, né? Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Amorim, Adriano, Marco e todo mundo que nos acompanha na Rádio Galera. Pois é, só que aquele Caxias que venceu o Grêmio na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, venceu o Grêmio na final do primeiro turno, ele teve um período de pandemia, sem treinar, diferente da dupla Grenal, que ficou aí pelo menos uns 3 meses treinando, o Caxias ficou 1 mês, depois voltou para o Campeonato Gaúcho numa rotação um pouco mais baixa, acabou perdendo o Clássico Caju para o Juventude, depois jogou contra o Pelotas, venceu, empatou com o Ipiranga, não teve bons desempenhos e foi eliminado no segundo turno, e agora vem de mais 28 dias sem jogar, enquanto o Grêmio disputa o Campeonato Brasileiro e antes disputou as fases decisivas da Taça Francisco Noveleto, o Caxias está apenas treinando. Além disso, teve 5 baixas, 2 jogadores que estão machucados, o centroavante Gilmar e o meia Felipe Tontini, ex-Grêmio, e mais 3 jogadores que deixaram a equipe. O Léo Tilica se transferiu para o Asteras Trípolis, da Grécia. O Jean Carlos retornou ao Goiás, até porque o Goiás perdeu vários jogadores nos últimos dias, né, pela questão do Covid e tal. Então, o Jean Carlos estava emprestado ao Caxias, retornou ao Goiás. E o da Silva já não poderia jogar contra o Grêmio, mas retornou para o Grêmio, não vai ficar na Série D. Então, são 5 baixas que tem o Caxias para este jogo. E além de toda a questão do ritmo de jogo, né, não joga há 1 mês, não vinha num bom desempenho no segundo turno do Campeonato Gaúcho, tem essas baixas, o que pode fazer até o Lacerda ter que mexer no seu esquema tático, que vinha dando certo, mas por poucas alternativas no ataque, ele pode mexer. Maravilha, Pedro. E na questão de substituir desses jogadores que saíram, tem um provável Caxias para o jogo de amanhã? Como é que tá essa situação ali da montagem, já que o Lacerda teve esses jogadores que ou estão lesionados ou deixaram o clube? Bom, 2 reposições chegaram, mas talvez sem as melhores condições físicas nesse momento. O Marcelo Campagnolo, centroavante, ele chegou ainda quando a equipe do Caxias estava encerrando a sua participação no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Já está há um bom tempo treinando. Ele é centroavante, chegou ali para ocupar o espaço que era do da Silva, que deixou a equipe. E o Claudinho, um meio atacante, foi apresentado ontem, recém. Ele fez o Campeonato Paulista pelo Mirassol, só que era reserva e fez apenas 2 jogos. Então, ele está há 4 meses sem jogar e em 2020 jogou muito pouco. Então, o Lacerda está tendo que se virar com o elenco que ele já tinha, né? E aí são poucas opções para o ataque. Tem o que permaneceram no time, né? Bruninho, Juninho Potiguar e também Vinícius Baiano. Como a projeção é de um jogo bastante intenso e o Caxias sendo exigido, principalmente na marcação pelos lados do campo, função que esses extremos cumprem, o Lacerda deve guardar um desses jogadores para a segunda etapa. Já que tem 3 e utiliza 2, deve guardar um para o segundo tempo. Então, entre Bruninho, Juninho Potiguar e Vinícius Baiano vão jogar 2, e aí o Marcelo Campagnolo deve ser o centroavante. Mas também não está descartada uma possibilidade de entrada de mais um meio-campista, né? Jogar com 4 meio-campistas e 2 na frente, saindo do 4-3-3 tradicional e passando para um 4-4-2. E aí o Vinícius Baiano pode ser esse cara também, que ele joga no ataque, mas em alguns momentos da temporada o Caxias já se posicionou num 4-4-2 com um losango no meio e o Vinícius Baiano sendo o cara do lado direito, ou até a entrada de um outro jogador mais marcador, como o Yuri, por exemplo, são possibilidades que o Lacerda testou ao longo deste período sem jogos. Ele mesmo concedeu entrevista coletiva agora há pouco, comentando sobre isso, que testou as 2 possibilidades, tendo 3 atacantes, um centroavante e 2 pontas, ou até um meio-campo um pouco mais encorpado, e que amanhã vai definir, mas que são possibilidades que ele tem, afinal são 5 trocas e ele pode mexer durante o jogo, mas não está descartada não essa hipótese de um meio-campo um pouco mais reforçado, pensando na falta de alternativas no ataque. E os jogadores do Caxias fizeram os testes também, né, em relação à Covid.
Como é que tá essa situação, Pedro? Todos liberados, né? Fizeram um teste na segunda-feira e hoje a direção do clube e a assessoria de imprensa divulgou que todos testaram negativo. Então, exceto as baixas que deixaram o clube e lesionados, por Covid o Caxias não terá desfalque, né? Então a gente pode projetar uma equipe com o Marcelo Pitol no gol, aí a defesa não muda em relação ao início do campeonato, Ivan, Laércio, Thiago Salles e o Bruno Ré pelo lado esquerdo, o meio-campo com o Juliano, Carlos Alberto e Diogo Oliveira, e aí na frente o Vinícius Baiano, Bruninho e o Juninho Potiguar ou o Marcelo Campagnolo. Essa é a dúvida que fica, se joga um velocista ou se joga o centroavante que chegou para disputar essas fases decisivas do Gauchão e depois permanece, claro, para a Série D. Estamos sem o áudio do Henrique. Se ele tem um probleminha Agora na pecinha, sim. né? Não, Aquele minha peça tá probleminha na atrás aqui. pecinha do Não. botão ali que não apertou o microfone. Perfeito. Não, eu quero colocar para o Pedro como é que tá a mobilização em Caxias por parte do Caxias, da direção. A gente sabe como é que os times do interior encaram essa final de gauchão, né? A gente sabe que é o que salva a temporada dos times, né? E como é que tá a mobilização? Como é que tu vê assim a concentração do Caxias, a mobilização tanto do técnico Lacerda, que é um bom treinador, já mostrou que é um bom estrategista. Como é que tá a mobilização? Como é que tu vê a própria torcida? Porque embora não vai ter torcida, mas como é que tá a cidade, o entorno, o contexto do jogo para a partida de amanhã, Marco? Ô, Pedro? Olha, Henrique, muito pouco, né? O fato da final ser praticamente um mês depois do encerramento do segundo turno desmobilizou bastante gente, né? E a preocupação do Caxias, a principal, e sempre é clara, dita pela direção, é o acesso à Série C. Então, embora o Caxias, obviamente, tenha valorizado muito a conquista do primeiro turno e vá disputar com todas as suas forças a final, né, não é algo tão sério assim para dedicar todas as forças, né? O Caxias sabe que a sua preocupação principal no ano é a Série D, voltar para a Série C, algo que tem tentado nos últimos 4 anos e que não deu certo, né? E por parte da torcida, justamente, esse período sem jogos e o fato de não permanecer no estádio, com certeza esfriou, né? Não há um clima de final aqui na cidade, por exemplo, zero. E em jogos normais, né, com o público, a gente sempre percebe a mobilização e não é o que acontece, né? Até porque os próprios treinamentos, enfim, tudo é fechado, pouco acesso, restrito, né? E como tem que ser, né, obviamente, e, enfim, não há um clima de final aqui na cidade, a mobilização não é grande, mas obviamente todo mundo em casa vai torcer, né, para o seu time, quem é Caxias vai torcer para o Caxias, mas aquela empolgação que a gente está acostumado, ou que viu, por exemplo, numa final de primeiro turno, quando o estádio estava cheio, ela não acontece porque esfriou. Esse mês de agosto ele esfriou o Caxias, já que a equipe ficou só treinando. E interessante isso que o Pedro trouxe, né? A concentração, a mobilização da própria equipe do Caxias, né? Ela está focada no acesso, né? No Campeonato Brasileiro, não é tanto na final do Campeonato Gaúcho. E a gente daqui a pouquinho vai destacar com o Pedro também o Juventude, né? O Juventude faz uma belíssima campanha na Série B, tá participando, estava no bolo, estava na briga, empatou. Daqui a pouquinho a gente vai destacar dentro do programa. Mas eu queria ouvir o Marco dentro de tudo isso, Marco. O que dá para esperar, até por esse próprio Caxias aí, que eu praticamente pensei que estaria mais mobilizado para essa partida de amanhã, né? Mas que o Pedro trouxe aí que não é tão mobilização assim total, não. A preocupação é outra. E aí? E esse Grêmio, que mobilizado para ganhar o título, o Renato até falou, daqui a pouco a gente vai ouvir o que o Renato Henrique, disse. Só para complementar, o Caxias está totalmente concentrado na final, né? Mas eu digo na questão de salvar o ano. O Caxias não se preocupa com a final do Gauchão para salvar o ano, até porque não vai ganhar nada ganhando o Gauchão em termos financeiros, né? Digo na parte financeira mesmo que a preocupação é o acesso, mas obviamente passou esse mês dedicado à final do campeonato e amanhã vai competir de igual para igual, ambicionando o título que um bicampeonato 20 anos depois certamente será muito importante para o clube. Só uma coisa, o Caxias não fez nenhum jogo amistoso nesse tempo, né? Tá desde a eliminação do Gauchão sem jogar. Nenhum. Amanhã completam-se 28 dias de intervalo entre o jogo contra o Ipiranga, na última rodada da primeira fase da Taça Francisco Noveleto, e esse jogo contra o Grêmio, né? E não fez amistoso, até porque há uma exigência da prefeitura que o protocolo sanitário seja cumprido para amistoso. Então, seria necessário que o adversário também fizesse os testes, toda a questão de isolamento no estádio, por isso não foi possível pela questão financeira. Então, o Caxias fez apenas treinamentos e os seus jogos ali com os seus jogadores.
Pois é. E aí, Marco, o que dá para nós esperar amanhã desse Caxias, desse Grêmio? O que dá para esperar do jogo em si, Marco? Henrique, acredito que o Caxias, se eu tivesse um dinheirinho para apostar, o que está muito complicado aí com essa pandemia, né? Ter um sobrando, eu apostaria que o Lacerda vai reforçar um pouquinho o meio-campo, vai jogar um pouco mais reativo, porque não vai querer enfrentar o Grêmio de peito aberto justamente por isso tudo que o Pedro trouxe aí para nós. 28 dias sem jogar, o Grêmio já vem com um ritmo de jogo, independentemente se escalar ou não alguns reservas, então acredito que ele vai reforçar, vai fechar um pouquinho a casinha, vai tentar jogar reativamente, e é uma pena, porque a pandemia, além de todos os problemas que nós já conhecemos, ela trouxe pro Caxias e pro seu torcedor um pouquinho de desmobilização, mais por parte do torcedor, como o Pedro explicou aí, o que realmente é uma pena, né? Porque é muito difícil um clube do interior chegar à final do nosso Campeonato Gaúcho. E quando isso acontece, toda essa circunstância que nos envolveu aí nesse ano de 2020 aconteceu e despilhou, podemos dizer assim, né? Usar um termo jovem, a torcida do Caxias. O Pedro bem salientou aí que o acesso é a prioridade, mas eu acredito num Caxias concentrado, mas um Caxias um pouquinho mais fechado para enfrentar o Grêmio. Pois é, várias questões para a gente tratar dentro do programa ainda. Até vamos abrir para o debate. Qual é a nossa enquete hoje do programa? Por gentileza, senhor Luiz Felipe Amorim, coloca na tela aí para a galera poder participar conosco, né? Quem vence o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho? Esse que é o programa de hoje quer saber, né? Quem vence o primeiro jogo da final do Gaúchão, né? Caxias ou Grêmio? Participe. E aí eu já vou passando a bola para vocês, né? A galera participando conosco, o Hélio 2-1, o Paulo Bizarro. Paulo Bizarro se desliga do... Eita! E agora desligou a conexão do áudio do Henrique. Mas a internet nos propicia isso. Eu vou tirar ele rapidinho aqui, daqui a pouquinho ele volta. Ô Henrique, ali pra gente entrar nesses debates aqui, a gente bater um papo sobre essa final do Campeonato Gaúcho, o Jadson de Guaporé aí fez uma campanha dos consulados, teve uma campanha dos consulados para manter o Internacional, daqui a pouco a gente vem com as notícias do Inter, e ele conseguiu novos sócios nessa campanha e foi um dos primeiros. O consulado de Guaporé está de parabéns pelo trabalho que vem realizando. E o Hélio de Esteio ali falando que vai dar 2-1 pro Caxias. O Hélio é colorado, é do consulado de Esteio ali, ó. 2-1 pro Caxias com muito vinho e polenta. Pena que não vai estar frio aqui, né? Mas tem um recadinho para ti aqui, Adriano. Não sei se vocês estão acompanhando a América Mineiro e Ferroviária pela Copa do Brasil, mas o comentário do Paulo Bizarro aí, ó. O América eu até vou olhar, Bizarro, eu vou botar o monitor aqui, que tá à minha frente aqui no jogo, só para ver esse uniforme lindo e maravilhoso do América Mineiro aí, do goleiro. Vamos olhar aqui. Mas por enquanto o nosso querido é o Matheus Cavicchioli, o goleiro. É o Matheus Cavicchioli. É o Matheus, né? É o Matheus. Isso. E na zaga tem o Eduardo Bauerman, né? Que passou pelo Inter. Aliás, foi formado no Inter. O Eduardo Bauerman, que para mim é um clone do Lucas Ribeiro. O jogador que veio do Inter agora também são muito parecidos. Aliás, um destaque desse América Mineiro, tá 0-0, 27 minutos do primeiro tempo, é o Mateuzinho, atacante veloz, de muito boa força no ataque. Tem mais comentários chegando por aqui? O Mateuzinho e o Rodolfo, Amorim. Tem o Rodolfo também, o atacante, camisa 9. O América enfrentou o Juventude semana passada aqui no Jacone, foi 0-0 o jogo, mas o Juventude saiu barato o resultado para o Juventude, embora jogasse em casa, porque o Rodolfo, camisa 9, é um cara que tá despontando aí na Série B. Muito se fala do Léo Ramalho, né? Mas chute agora. O Rodolfo é um cara, ele é camisa 9, mas ele sempre parte do lado direito, ele incomoda bastante o lateral esquerdo do adversário e busca a bola nas costas. Ele não é aquele 9 fixo, né? Ele é um 9 de movimentação. Ele não é o 9 aipim, né? Agora, ô Pedro, uma questão, e até para o Marco também debater sobre isso aí. O grande Rafael Anélio Goulart aí tá dizendo que Caxias ganha 1-0. Ô Pedro, o seguinte, você falou que a gente sabe que o campeão gaúcho não ganha nada, né? Só ganha cota de TV e mais nada. É o único campeonato na face da Terra, no planeta, na galáxia inteira, que o campeão não leva bolhufas. E aí eu quero saber, e o vice, se acaso acontecer? Porque, pelo jeito, a premiação que se fala muito é para o campeão do interior. Agora, por que o Caxias não é considerado? Por exemplo, se o Caxias perder o título,
uma suposição, não estou aqui secando o Caxias, pelo amor de Deus. Mas se o Caxias vier perder o título, por que o Caxias não pode ser considerado campeão do interior se ele chegou na pontuação, foi campeão do primeiro turno, chegou numa pontuação à frente do Esportivo? Não que eu estou desmerecendo o Esportivo, pelo amor de Deus, mas essas coisas eu não consigo entender. Aí chegou para disputar o título do Campeonato Gaúcho, ele não pode ser considerado campeão do interior, e ainda não leva dinheiro. Coisa estranha. Leva a isso. taça, né? Leva a taça de vice-campeão ou de campeão, enfim, o Esportivo é o campeão do interior, né? Os clubes aprovam esse regulamento, né? Já faz um tempo já. Sabe que eu bato nessa tecla há bastante tempo, né, Marco? E eu não consigo entender essas coisas, sabe? Como é que aprova uma coisa dessa? Mas o formulismo, Adriano, do nosso futebol, ele é algo extraordinário. Se nós pegarmos, na essência, todos os regulamentos aí dos estaduais e campeonatos que são disputados aqui no Brasil, a gente vai ficar horrorizado com as coisas que nós vamos ler, ver e ouvir. Então, como o Pedro bem falou, os clubes aprovam esse tipo de regulamento, aí pouco nós podemos reivindicar contra o que é estipulado, né, infelizmente. Eu quero ser o primeiro a responder a pergunta do nosso querido apresentador que está de volta. Eu acho que é empate 1-1 amanhã. Murialdo. Eu vou dizer para ti que vai ser 2-0 no primeiro jogo e 2-0 no segundo. Agora não sei para quem, mas vai ser 2-0. O Henrique está nos ouvindo? Ele congelou lá de novo. Não, agora se movimentou. Jeito, se movimentou, mas não sei se está nos ouvindo. Mandou... ele não está ouvindo. Vai ter que entrar de novo o nosso querido Henrique de Souza. Aliás, Marco Júnior, a tua opinião? O Grêmio vence o jogo porque o Caxias está um pouquinho fragilizado em decorrência aí da perda de jogadores, do tempo sem atuar, que isso faz diferença, né? A gente sabe que existe uma defasagem física entre um clube do interior e um clube da capital, infelizmente, e isso vai ficar um pouco mais claro com esse tempo sem atuar aí do Caxias, então acredito que o Grêmio vence por 1-0 o jogo amanhã, mas projeta um jogo muito difícil, um jogo muito pegado nessa quarta-feira. Maravilha. Pedro Petrucci. Eu tô com o Marco, né? Imagina o Caxias competindo, marcando, dando bastante trabalho ao Grêmio, mas o Grêmio vencendo o jogo de amanhã, enfim, e no domingo sagrando-se campeão gaúcho. Eu vejo o Grêmio com uma vantagem. Ele já tinha vantagem nos outros jogos que o Caxias venceu, né? Mas o Caxias conseguiu equilibrar, superar, e agora a vantagem é muito maior, né? Cada um com as suas perdas, mas por mais que seja incrível falar, significa muito mais para o Caxias perder um Tilica, por exemplo, do que para o Grêmio perder o Everton, né? O Grêmio trouxe reposições, já tem no banco uma reposição, não da mesma qualidade, mas se reforçou, né? O Caxias, a reposição para o Tilica chegou ontem, sem jogar 4 meses, por exemplo, né? Então uma diferença muito grande, né, que vai ser difícil equilibrar. Amanhã o Caxias vai dar trabalho, mas eu vejo o Grêmio vencendo. Henrique de Souza, para sair do muro. Para sair do muro, dificilmente eu fico em cima do muro. Algumas situações eu até fico, confesso, mas em outras não. Eu acho que o Grêmio chega melhor. Eu acho que o Grêmio, assim, pelo contexto, provavelmente por estar jogando. A gente sabe que treino é treino, né? Treino é uma coisa, mas o ritmo de jogo que exige os 90 minutos, que exige o contexto do jogo, o Grêmio está mais ritmo. E eu vejo que o Grêmio tem feito algumas partidas interessantes. Eu não sou da opinião que exatamente nada. Pelo menos o jogo contra o Flamengo, o Grêmio demonstrou um bom futebol, contra o Vasco foi um jogo mais truncado, mas eu acredito que o Grêmio leva vantagem, amanhã eu acho que o Grêmio ganha o jogo. O Grêmio leva uma vantagem, acho que o Grêmio deve ganhar o jogo por 1-0, 2-0, mas eu acho que o Grêmio encaminha já amanhã aí realmente para ser campeão, para botar a faixa no peito no domingo aqui dentro da arena. Bom, segue aí, né, Henrique? Agora que já tudo restabelecido, o Adriano... Vamos lá então, Adriano. Eu interrompi para ver se estava tudo bem contigo. Mas o Adriano tava com a palavra. Eu queria só eu falei que saía 2-0 no primeiro e 2-0 no segundo, só não disse para quem, mas concordo com tudo que vocês falaram. Se a gente começar a analisar pela questão de vir jogando, enfim, de estar disputando um campeonato difícil de disputar, que é o Campeonato Brasileiro, mas tem um detalhe em tudo isso aí que nós estamos falando, né? O Grêmio não vence há 4 partidas, são 4 partidas que o Grêmio não vence. Então, isso é um contexto importante, é verdade. Exatamente, é um contexto muito importante. Claro que a gente sabe que do outro lado o Caxias tem todas as suas dificuldades, enfim,
mas o Grêmio também tem essa questão toda que tá, vamos dizer assim, pairando em cima dele, né? Que são 4 empates e 2 gols apenas feitos nesses 4 empates, é um complicador, né, Marcos? É muito pouco, né? O Grêmio tem que resolver essa pobreza ofensiva. São 5 jogos, 5 gols marcados apenas no campeonato, se não me engano. Se por um lado a defesa toma pouco. 3 gols. São 3? No 3 brasileiro gols? são 3. Desculpa, então. São 5, eu fiz a soma total. Bom, são 2 tomados e 3 feitos, então. Contra o Fluminense foi 1-0. Flamengo Ceará, 1-1. né? E Ceará. Flamengo 1-1, Ceará 1-1. Isso. São 3 gols. Perfeito. Então, só corrigindo, então 3 gols marcados. O Grêmio marca poucos gols. O Grêmio tem que resolver esse seu balanço ofensivo. O Grêmio precisa perder um pouco daquela mania de achar que vai marcar o gol a qualquer momento. Eu acredito que isso é um defeito que esse Grêmio pós parada da pandemia vem apresentando. Então, eu concordo com o Adriano. O Grêmio, nesse contexto dos 4 jogos, mas ainda sigo com a minha opinião. Acho que é 1-0 para o Grêmio. Henrique, Oi? só para trazer um detalhe, além do Grêmio, o Flamengo também tá nesse mesmo ranking de gols marcados. O Flamengo também só tem 3 gols marcados na competição. E olha a pompa do Flamengo, né? Isso aí tudo a gente está destacando no programa. Vamos pro outro lado, Adriano Garcia, o Internacional, Adriano. O que tem de informação? O Inter tem a semana cheia para trabalho, o Inter que tem negócio envolvendo a novela Alexandre Pato, ela continua. O vem, não vem? O Inter vai buscar outro jogador, o Inter vai buscar outro reforço, Adriano? Primeiramente, boa noite. Eu acabei entrando no debate sem dar boa noite para todo mundo aí. Não, então, boa noite mas isso aqui é assim. ao Pedro Esse é o galera do Petrúcio, Dose boa noite Dupla. ao Marco, ao Henrique. O senhor tá caindo, vai e vem. Mas vamos falar do Inter. O Internacional treinou hoje, viu, Henrique? Tem a semana inteira cheia para se preparar para o jogo de sábado, era às 16, agora passou para as 17, mas até chegar a sexta-feira, vai voltar para as 16 horas de novo. Então, a gente está naquela brincadeira, assim, sabe, de grade. Ou vai para as 15, Adriano. É tipo o Henrique, né? Ou vai para as 21. Tá tipo o Henrique, cai, não cai, sobe o horário, volta, vai para sábado à noite. Pode ir para os embalos de sábado à noite também, Os embalos. Eu quero ir pro Rio, hein? Mas enfim, o Inter treinou, então treinou no CT Parque Gigante. Hoje foi um dia foi na manhã o treinamento, foi uma manhã de treinamento de finalizações, né? Não teve nenhuma sonora, não teve nenhum jogador falando, mas tem a questão agora o Amorim sumiu, né? Mas tem a questão da novela do Alexandre Pato. O Internacional, Henrique, é o seguinte: vai definir essa contratação, para o lado positivo ou para o lado negativo, se vem ou não vem, nessa semana. Um dirigente colorado viajou a São Paulo para tentar a definição dessa contratação. Se o Alexandre Pato realmente vai vir ou não. Ficou uma situação um pouco delicada, vamos dizer assim, quando o Alexandre Pato pediu para um tempo, né, para resolver problemas particulares, de família, enfim, e ficou em São Paulo. Então, um dirigente colorado, que eu ainda não descobri quem é, mas viajou para São Paulo. Fala-se também da seguinte situação: se fala muito do Bozelli vir num troca-troca, mas o Internacional não falou em colocar jogadores no negócio. Mas o Corinthians não quer se desfazer, o Thiago Nunes não quer se desfazer do Bozelli, mas pode vir. O Inter estuda a contratação de 2 atacantes e mais um meio-campista, ou um meia, ou até mesmo um próprio volante. Então, o Internacional está no mercado, está buscando, e esse atacante pode ser que venha de fora. Então, ainda não sabemos como vai ser isso, mas o Inter tenta buscar aí mais um atacante, além dessa contratação que está tentando finalizar aí com o Alexandre Pato. Então, um dirigente foi para São Paulo, viajou hoje para São Paulo para essa definição. Aí se faz duas leituras. Ou o Internacional vai tentar uma contratação que é um plano B, né? Ou vai tentar realmente fechar com o Pato. Se o dirigente viajou para São Paulo, é porque deve ter algum ok do Alexandre Pato. É uma análise, uma leitura que se pode fazer. Mas o fato é que essa novela está virando mais do que novela mexicana, já virou haitiana já também. Porque ou vem ou não vem, né? Se você quer jogar, você diz logo. Se você está afim, você diz logo. Mas a proposta foi feita e deve ser
concretizada durante a semana. Uma outra situação, o Internacional não desistiu ainda de Pedro Raul, jogador do Botafogo, que está muito bem valorizado, tem um valor de 20 milhões, né, para o Inter tentar tirar ele do Botafogo. O Botafogo diz que não negocia de jeito nenhum ele, não tem negócio para tirar o Pedro Raul, mas o Internacional faz essa análise e busca aí também, não descartou aí daqui a pouco fazer uma nova investida por Pedro Raul. Então o Inter está tentando, tem uma lista de jogadores que o Inter está aí no mercado, está buscando e está tentando. Paulo Bizarro, já sei, o Pato foi consultar o sogro. Não sei se o sogro é de outro, Fabê, mas é mais ou menos por aí. Mas, oi, quem quer dinheiro? Mas o Pato abriu mão de uma cláusula de rescisão com São Paulo de muito dinheiro, tá explicado, né? Ele tem o homem do baú como sogro. Tu acredita nisso, Amorim? Que ele claro que não, mão? Foi diluído. Óbvio que não. O que está emperrando nessa negociação do Pato é exatamente esses 10 milhões dessa multa aí, desse dinheiro que ele tem para receber aí, que ele não recebeu ainda. Então, ainda vai muito longe ainda esse capítulo aí, é capítulo de novela das 9, viu? Então, vamos esperar mais aí. É dramático, então, Adriano? Mais do que drama, é um trama. Mas, enfim, o Internacional e sua novela Alexandre Pato. Vem ou não vem? A grande dúvida que paira na cabeça. O torcedor já está indignado com isso aí. Já não gostava muito da contratação. Então, com a demora dessa contratação, é que tá complicado, viu, Henrique? Complicou. Eu acredito que essa semana tem que ter ultimato, né? Até sexta-feira vai ter alguma decisão. Tem que ter, né, Adriano? Oi. Para encerrar do boletim do Inter, 2 jogadores voltaram a treinar hoje na parte da manhã no CT. O Nonato, que tinha um edema na coxa, e também o Wendel está de volta de lesão, os 2 jogadores que estavam lesionados. Então, no departamento médico, neste momento, apenas Paulo Guerreiro, que fez a cirurgia, correu tudo bem, e agora vai tentar se recuperar. E outro que está machucado, Henrique, é o William Potker, o mago dos gols, que não consegue jogar, né? E eu vou te. Essa pergunta eu não deveria fazer, mas como tu é um repórter bem informado, eu vou te fazer, nem que tu tenha o resto da semana até sexta-feira para nos trazer essa informação. E o Rodrigo Dourado, hein? Porque ninguém fala, ninguém comunica, ninguém diz nada. Olha, eu posso imaginar que ele tá bem, que ele não quer mais jogar futebol. Eu posso supor muitas coisas na minha cabeça. Por que ninguém fala? Né? Dourado está treinando, é que a gente não pode acompanhar os treinos, né? Por causa da pandemia, o CT ficou bloqueado e você não pode ter acesso aos treinamentos. Mas eu tive conversando com uma fonte que é ligada ao Internacional, o Dourado está bem, ele está se recuperando, já está treinando com bola, já está fazendo os treinamentos junto com os demais atletas. Agora, a comissão médica e a comissão técnica do Internacional tem um cuidado muito, mas muito criterioso com esse jogador, porque ele vem de uma lesão que ela não é uma lesão simples. Ela não é uma lesão simples. E ele ficou muito tempo parado, quase 1 ano parado. Então, se toma esse cuidado de dar todo o suporte para que ele volte na mesma condição que ele parou. Né? É essa que é a questão. Mas data hoje não tem, né? Não, se vai recuperar ele 100%, quando ele vai poder estar disponível e relacionado para um jogo, a gente ainda não sabe. O Eduardo disse muito bem numa entrevista coletiva no CT Parque Gigante, que o Dourado ele é um dos jogadores que ele tem maior cuidado, porque é um craque, é um jogador, um volante de muita qualidade, que ele quer sim ter, pelo menos, poder contar com ele durante a temporada, mas tem que ter muito cuidado por conta da lesão que ele teve. Pois é muitas situações, né? Muitos casos. Esse é um caso que chama bastante a atenção do Rodrigo Dourado. Até porque, propriamente, alguém poderia falar, né, Adriano, preparador físico, um médico, um fisiologista, alguém poderia vir falar, e vir aos microfones e falar, né? Isso também é parte da assessoria de imprensa, enfim, os profissionais que trabalham no Internacional para poder esclarecer um pouco mais essa situação, até um acompanhamento, um passo a passo, como você está passando, do trabalho que está sendo feito, né? Um possível planejamento de retorno, mas enfim. Vamos pelo giro pelo Brasil aí dentro do programa ainda, que a gente tem que destacar lá para Caxias, também com o Pedro, para trazer os destaques do Juventude. Oi. Antes de entrar no giro do Brasil para a gente falar, só para falar para o Paulo Bizarro que essa cor que o Matheus Cavicchioli está usando no uniforme é magenta, o nome dessa cor, tá? É um nome magenta.
Eu trabalhei numa empresa que o logotipo e as cores da empresa eram exatamente essa cor. Nunca me esqueci, porque eu sempre chamava a cor de burro quando foge. E aí o meu chefe, o dono da empresa e o meu gerente pegou e disse para mim assim, não fala mais isso, porque essa é a cor da empresa. E elas têm um nome, ela é magenta. E aí me deu uma explicação, mas eu falei na gozação, né? Brincadeira. Teu carro é vermelho ou é magenta, Adriano? Não, o meu é vermelho. O meu é vermelho, tá. Cor vermelho lira, que é o mais próximo do cor da Ferrari, mas não é Ferrari, tá? Não é Ferrari. Tá bom, vai. Bom, vamos falar pelo Giro do Brasil. Giro do Brasil, campeonato da Copa do Brasil que já está rolando. Temos em campo já com 44 minutos do primeiro tempo. América Mineiro e Ferroviária estão jogando, viu, Henrique? 0-0, o primeiro jogo foi 0-0. E nesta fase, que é a terceira fase, o Juventude está nela. Hoje à tarde teve Afogados 0, Ponte Preta 2. A Ponte Preta passou porque fez no agregado 5-0, o primeiro jogo foi 3-0. Logo mais às 21h30, teremos Fluminense e Figueirense. Primeiro jogo foi terrível. Foi 1-0 para o Figueirense. 1-0 para o Figueirense. E teremos o confronto de Pedro Lucas contra Papito. O Papito que já treinou o Pedro Lucas nas categorias de base do Internacional. E ainda, pela Copa do Brasil na terceira fase, então nós teremos amanhã às 16 horas, em Natal, o Mecão enfrentando o Juventude. O primeiro jogo foi 1-1 no Alfredo Jaconi. E o Juventude precisa aí então vencer para levar essa classificação. Ou, se empatar 1-1 de novo, vamos para a decisão dos pênaltis. Né? O 0-0 é do Juventude, né, Adriano? Tá ficando caduco, homem. Que isso? Não tem mais teremos amanhã na Copa do Brasil. Não tem mais, né, Pedro? Era essa a minha dúvida. Eu não lembrava mais se tinha o gol qualificado. Então, se terminar 0-0, qualquer empate vai para a decisão dos pênaltis, né? Exatamente. É isso, né? Beleza. Também às 16 horas teremos CRB contra o Cruzeiro. Às 7, Paraná Clube e Botafogo. 21h30 em Goiás e Vasco. E às 21h30, encerrando essa terceira fase na quarta-feira, o jogo da quarta-feira, Vitória e Ceará. Na quinta-feira, o Brusque enfrenta o Brasil de Pelotas e o São José enfrenta o Atlético Goianiense. Parada duríssima para os gaúchos na quinta-feira, então, aí, o Brusque que vem com uma equipe bem interessante, disputando o final de Catarinense, e o Atlético Goianiense, que está jogando na primeira divisão e que fez nada mais, nada menos que 3-0 no Flamengo. Meu filho. E fez 2-0 no Zequinha no primeiro jogo. Exatamente. Ainda, viu, falando do Giro do Brasil, temos a rodada do Campeonato Brasileiro amanhã, junto com a decisão do Campeonato Gaúcho, temos Corinthians enfrentando... agora deu um Fortaleza. Fortaleza, isso aí, Fortaleza. E São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo antecipando o jogo da 12ª rodada, porque vai coincidir com a Libertadores da América. E falando de Libertadores da América, viu, o Henrique e demais colegas, todos os times que estão nessa fase de grupos, que contratarem um jogador que já jogou por outro time, não vai ter problema de inscrição na competição. É o caso do Internacional, que tem o Yuri Alberto, e do Grêmio, que contratou o Everton do São Paulo, e o São Paulo, que contratou o Luciano. Então, esses times que contratarem jogadores que já jogaram a fase de grupos, não vai ter problema. A Conmebol mudou o regulamento e aí pode inscrever jogadores. Amanhã também, aliás, é quinta-feira o jogo, né? Quinta-feira o jogo, teremos a volta do futebol feminino, viu? Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 volta e o Internacional enfrenta o Flamengo no campo do Sesc. Às 15 horas, se não me falha a memória, deixa eu olhar direitinho aqui para não passar o horário errado. Não, 19h30. 19h30. Campeonato Brasileiro Feminino, Santos e Audax em Santos, as Sereias da Vila enfrentando o Audax às 16 horas, Corinthians e Ferroviária às 19h30 e Internacional e Flamengo às 19h30. Esses três jogos encerram a rodada que foi paralisada por conta da Covid-19. Henrique de Souza. Perfeito, senhor Adriano Garcia. Vamos para Caxias de novo, Pedro Petrucci, para trazer as informações do Juventude agora, né? Destacando esse Juventude na Série B, também jogo da Copa do Brasil. E aí, a torcida do Papo
pode esperar um acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Esse é o foco do Juventude nessa temporada? O Juventude está focado, está mobilizado, Pedro? Bom, Henrique, o discurso, pelo menos da direção desde o final do ano passado, logo quando a Juventude conquistou o acesso da Série C para a Série B, era de ter um investimento significativo este ano e buscar a Série A, voltar à Série A. E na prática o Juventude começou bem a Série B, começou com 2 vitórias, né, vencendo o CRB na primeira rodada e depois o Sampaio Corrêa na segunda, e agora já está a 3 jogos sem vencer. Perdeu para o Paraná e depois empatou com o Sampaio Corrêa e na última rodada com o Náutico. Mas a Copa do Brasil é uma das prioridades do Juventude. É uma equipe que já foi campeã em 99 e tem tradição também de sempre avançar de fase nessas competições. Ano passado chegou na 5ª fase e foi eliminada pelo Grêmio, eliminou o Botafogo no meio do caminho. Em 2016 conseguiu chegar nas quartas de final, né, passando por São Paulo e depois foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Então, nos últimos anos, vem indo bem também na competição. Então, sempre no planejamento financeiro do Juventude é colocado o mínimo chegar na 4ª fase, ou seja, acumular as premiações até a 4ª fase, e chegar na 4ª fase, por exemplo, é uma premiação de mais 2 milhões, né? Por participação 700, segunda fase 1,5 milhão, e agora para chegar na 4ª fase 2 milhões. Então está dentro do planejamento do Juventude, faz parte do orçamento da parte financeira para todo o ano de 2020. Então, é importante para o Juventude conquistar a classificação para essa fase da Copa do Brasil. Enfrenta um adversário da 4ª Divisão Nacional, só que lá, antes da pandemia, um adversário que deu muito trabalho. O América ainda tinha o Thiago Orobó, atacante, que foi contratado pelo Fortaleza e fez frente ao Juventude aqui no estádio Alfredo Jaconi, saiu vencendo, e aí depois o Juventude, já nos acréscimos, conseguiu um empate em 1-1, enfim. E agora tudo mudou, né? A equipe do Juventude mudou muito, apenas 3 que jogaram aquela partida contra o América estão no grupo e devem começar o jogo amanhã, comparando com uma equipe titular. O América mudou menos, mas também tem algumas mudanças. Então o Juventude aposta, sim, em vencer para avançar de fase, e principalmente essa questão da classificação e o prêmio de 2 milhões que garante o classificado para a 4ª fase. Pois é, interessante, né? A situação do Juventude aí focado também na Copa do Brasil, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. Vai, Borim. Não, só uma pergunta para o Pedro Petrucci, porque tem uma situação envolvendo o Meia Wagner, né? Como é que anda essa situação? É reforço do Juventude? Já tá treinando? Quando é que fica à disposição do Pintado? Porque é uma das contratações que o Juventude teve um problema recente com o Renato Cajá no jogo contra o América Mineiro, se não me falha a memória, que o Renato Cajá e o zagueiro Reinaldo, que também pode estar saindo, né, Pedro? E os dois tiveram que sair com lesões musculares. Como é que tá essa situação de contratações do Juventude? Bom, quanto ao Reinaldo, zagueiro, ele saiu machucado contra o América e não viajou para o Nordeste. O Juventude foi sábado enfrentar o Náutico e já ficou por lá para amanhã enfrentar o América de Natal. E o Reinaldo, por essa lesão, não viajou. Mas nesse período, né, é uma questão de detalhes, já para ele viajar para Portugal, está sendo vendido para o Moreirense, time da primeira divisão de Portugal. Então, o Juventude já não conta mais com o Reinaldo e está no mercado buscando uma reposição, já que foi um negócio que surgiu, bom para o clube, bom para o jogador. O Juventude detém 30% dos direitos econômicos do atleta, os demais pertencem ao jogador e ao empresário também. Então, na hora da decisão, o Juventude até não queria abrir mão desse zagueiro, mas pesou a vontade do atleta de sair, então ele vai para o Moreirense de Portugal. E quanto ao Renato Cajá também, contra o América, ele sentiu um desconforto na coxa, não chegou a ser lesão muscular, deixou a partida ainda no primeiro tempo, e não havia um meia reserva, porque o Carlos Eduardo, ex-Grêmio, que o Juventude contratou, ele estava há 2 anos sem jogar, então participou de alguns minutos contra o Sportivo, ainda no Campeonato Gaúcho, voltou a sentir algumas dores musculares, então o Juventude está fazendo um condicionamento especial para o Carlos Eduardo, para que ele fique à disposição para os jogos a partir de setembro. O Gabriel Terra, que era outro meia que poderia substituir o Renato Cajá, teve Covid e estava afastado. Então, naquele jogo, o Juventude, dos 3 meias disponíveis, apenas um estava em campo e saiu machucado, e aí obrigou o Pintado a fazer algumas improvisações naquele jogo. O Juventude contratou o Wagner, e a ideia é essa, né? Como com Série B, Copa do Brasil, serão 2 jogos por semana até fevereiro, né? Dificilmente vai ter um intervalo.
O Juventude quer ter 2 jogadores, 2 experientes, mas que possam se alternar entre os jogos, e o Wagner chega para isso. Só que o Wagner não joga desde o ano passado, ele estava no Al-Khor do Catar e precisa de um recondicionamento, né? São 8 meses sem atuar, mais, até porque a temporada lá terminou em novembro, então são quase 9 meses sem atuar. Ele chegou há 2 semanas, está passando pelo processo de condicionamento físico, e além disso ainda não pode atuar, porque tem uma questão de documentação também, né? O Juventude foi à FIFA para solicitar a rescisão do Wagner e a documentação vinda do clube do exterior. Isso ainda não chegou e por isso o Juventude não consegue confirmar o TMS, né, que é a transferência internacional do Wagner, para ele, embora ele tenha rescindido lá, né, a janela está fechada, mas ele rescindiu lá. Para registro é necessário que venham alguns documentos ainda do clube do Catar, então o Juventude não inscreveu o Wagner ainda, mas até ele estar pronto fisicamente pode demorar um pouco também. Mas como o Gabriel Terra voltou, para amanhã, por exemplo, o Renato Cajá será titular, ele foi poupado contra o Náutico, e o Terra fica como alternativa. A Juventude tem pelo menos 2 opções para armação. Perfeito. Pedro, para encerrar aí, projeta o provável Caxias aí para o jogo da manhã, às 9h30 da noite, aí para a gente poder... Não, passa de novo para nós aí, só para o último destaque do programa, que a gente... E aí depois o Amorim vem também com o Grêmio aí, para a gente dando encaminhamento aí, Pedro. Bom, Caxias para amanhã, Marcelo Pitol, Ivan, Laércio, Thiago Salles, Bruno Ré, o meio-campo com Juliano, Carlos Alberto e Diogo Oliveira. E aí na frente, Bruninho, Juninho Potiguar, o Marcelo Campagnolo ou o Vinícius Baiano, né? Vinícius Baiano pode jogar um pouco mais no meio, o Campagnolo é centroavante. Esta é a possível escalação do Caxias para encarar o Grêmio. Perfeito, agradeço o Pedro, né, Amorim? E aí fica a linha aberta, né? Programa aberto, espaço aberto, sempre o Pedro poder participar conosco aí, provavelmente mais seguido aí também. Para a gente poder atualizar sempre as informações do Caxias, do Juventude e dos demais clubes aí do futebol do interior. Um abração para o Pedro aí e agradecer pela participação no programa. Vai daí, Amorim. O provável Grêmio, o Henrique de Souza, tem Vanderlei ou Paulo Miranda, Jeromel, David Braz e Bruno Cortes, Maicon ou Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e PP. Na frente o Isaac, provável Grêmio para enfrentar o Caxias. Amanhã, 9h30 da noite, no Estádio Centenário. Perfeito. Adriano Cavalcante Garcia, as últimas do Colorado, Adriano. O Inter que deve encerrar essa novela Alexandre Pato ainda essa semana. Dirigente colorado viajou a São Paulo para ter uma definição. Inter que trará, além de se concretizar a negociação com o Alexandre Pato, mais um atacante e um provável meio-campista. São os jogadores que o Inter está buscando. Pedidos, talvez, até mesmo do Eduardo Cudê. O Inter volta a treinamento amanhã, à tarde, e jogo somente no sábado, diante do Botafogo, lá no Engenhão, Henrique. Perfeito. Adriano Garcia, Marco Júnior, o último destaque aí, Marco. Destacando então aí, Henrique, essa novela do Pato, acredito que o Internacional precisa resolver isso de uma vez, mas eu acredito que o Pedro Raul acrescentaria mais ao time do Inter do que o Pato. Mas o Pato, a gente sabe da qualidade que o Pato já teve em outrora. Esse Pato dos últimos anos, infelizmente, ele não acrescentaria muito ao Inter. Então o Inter precisa resolver isso, precisa para dar... o Inter finalmente teve uma semana de tranquilidade para trabalhar. E pro lado do Grêmio aí, projetando a final, acredito que o Grêmio vai mobilizado pelas declarações que o Renato deu aí ao longo da semana. O Grêmio que tem que resolver suprir essa falta de gols, né? Porque o Grêmio consegue dominar o jogo, o Grêmio consegue ter uma certa atitude, não marca gols, tem essa dificuldade. O Grêmio precisa resolver isso para essa final, Henrique de Souza. Valeu, então, agradecendo a turma aí que participou conosco, Luiz Felipe Amorim, Adriano Garcia, Marco Júnior, Pedro Petrucci e Henrique de Souza. Este é o Galera em Dose Dupla, desta terça-feira vai ficando por aqui, a gente volta na quinta, porque amanhã tem jogo do Grêmio, então uma programação especial da cobertura do primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Na quinta-feira a gente se vê às 7 horas da noite com mais Galera em Dose Dupla. Programa que teve na produção Adriano Cavalcante Garcia, Luiz Felipe Gomes Amorim e na direção geral da Rádio Galera, ele, Jairo Lopes Cuba. Até quinta-feira, um grande abraço, tchau.